Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos felizes, grato a Deus, por mais um dia na presença do Senhor. Estamos consagrando a nossa vida, nesses 21 dias de oração e jejum por milagres, Vamos abrir as nossas Bíblias, Salmos de número 13. Salmos de número 13. Também vamos trazer os anúncios, Amanhã as irmãs estão reunidas aqui, ensaiando, orando, buscando a presença do Senhor. Nós estaremos lá no Água do Bagre, discipulando o irmão Braulio, o irmão Donato, juntamente com o diácono irmão Enio. Quinta-feira nós teremos aqui a Noite da Esperança, o encerramento da campanha Reparando as Brechas. Vai estar conosco aí o evangelista Gediel. Sábado, grandioso culto de louvor. A irmã Odete vai estar pregando a palavra de Deus. No domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical e temos também o frango assado após a escola, Os irmãos que não adquiriram ainda há tempo. E à noite, culto memorial de Santa Ceia. Culto memorial de Santa Ceia. Deus abençoe os nossos irmãos que têm acompanhado a nossa programação na live, Os irmãos lá do Cantinho do Céu, também a irmã Eva, a informação de irmãos do Portugal que têm acompanhado os nossos cultos. Nós louvamos a Deus por isso. Amém? Salmo 13. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Podeis assentar. Então nós vimos que a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Mas como somos humanos, como somos humanos, somos falhos, frágeis, como a Bíblia diz em Provérbios, ou Cantares, não me foge a memória, que Deus fez o homem simples, mas o homem complica as coisas. E pensam o ser humano como é complicado, como que ele gosta de complicar as coisas. E nós vamos ver que aqui é uma inquietação na alma, há uma inquietação na vida de Davi. Por quê? Foi o próprio Davi que escreveu esse salmo, e ele estava sendo perseguido pelo seu sogro Saul. Saul queria matar Davi. Saul não suportava Davi. E ele era o rei de Israel. E havia decretado a morte do genro.
Então nesse salmo, nós vamos ver a dor de um personagem, a dor na alma, porque ele não entendia o propósito que Deus tinha para ele, à luz das realidades que ele vivia. E é interessante, irmãos, porque Davi, ele não escolheu ser rei. Foi Deus que escolheu Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido pelo próprio Deus, visto que quando o rei, ou seja, o profeta Samuel, foi na casa de seu pai, nós vemos que ele apresentou a maioria dos filhos e deixou Davi para trás, e o Senhor não permitiu que Samuel ungisse um daqueles, e pergunta se há outro filho, e nós vamos ver que eles mandam trazer Davi. Eles vão ungir Davi, ou ele vai ungir Davi a rei, sem que Davi se preocupasse com isso, sem que Davi ele tivesse um pretexto, ou ele tivesse algo, ou um interesse para aquilo. Ele nunca tinha pedido, não era o intento para a sua família, não era algo que ele pretendia, e ele mantinha isso em sigilo. Ele sabia que Deus tinha escolhido, ele sabia que a missão fora dada por Deus. O que ele indagava era: Deus, eu não escolhi isso para mim, eu não pedi isto para mim, e por que está acontecendo isso comigo? O porquê dessa perseguição? O porquê dessa afronta? O porquê desses problemas que têm me cercado, Deus? A alma está inquieta, a alma está doendo, e muitas vezes nós temos razões, nós temos os porquês, nós temos os nossos dilemas, e nós indagamos: Deus, o porquê disto? Deus, o porquê desse problema? O porquê dessa enfermidade? Senhor, eu não escolhi isso para mim. Por que a pessoa me odeia tanto? Por que a pessoa tanto me persegue? O que eu fiz para isso, meu Deus? Esta era a indagação de Davi. E nós precisamos entender um pouquinho do contexto. Ele era pastor de ovelhas quando Samuel profetizou que ele era rei. Quando nós olhamos a história de Davi, nós vamos ver que os irmãos não eram tão fã de Davi. Nós vamos observar que os outros irmãos tinham mais destaque, ou tinham mais atenção do que o próprio Davi. Até que Davi vai compor o Salmo 23. Ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ele está num pasto, ele está cuidando de ovelhas, e ele, como pastor, está protegendo aquelas ovelhas, mas ele sabe que tem um supremo pastor que cuida dele. E ele começou a escrever e ver que Deus, que ele havia um cuidado, que alguém cuidava dele especialmente, e era Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, ele guia-me mansamente pelas águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Até que ele vai chegar a dizer assim: preparas uma mesa perante mim e os meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e que o meu cálice transborda.
Ele estava sendo perseguido pelos seus próprios irmãos. Os irmãos não o admiravam, os irmãos não o respeitavam, os irmãos não tinham uma atenção especial para com ele. E quem sabe eu estou a falar com alguém que está sofrendo perseguição. Quem sabe eu estou a falar com alguém que está passando por dificuldades e está dizendo: Senhor, até quando? Mas Davi, ele sabia que tinha um cuidado de um pastor especial, de um Deus especial, que um Deus que está no controle de todas as coisas. Daí Samuel vai lá. Samuel, ele vai ungir um dos filhos de Jessé. Porém, Davi estava no campo, mas Deus não permite. Daí, quando nós vamos ver a resposta da oração, Samuel era como se fosse um ministro da nação de Israel. Ele era respeitado. E as famílias, eles tinham um trato especial para as autoridades. Haviam espécies de louças ou especiarias que só eram usadas quando fosse autoridade. E na mesa dessa autoridade eles tinham um cálice especial. Esse cálice era só para aquela autoridade. E o pai de Davi preparou para Samuel. Mas Deus vai dizer para Samuel: não é nenhum desses, tem outro. E aí vai chamar Davi. E lá Samuel olhou para Davi e ungiu ele como rei de Israel, no mais sigilo, no maior sigilo possível. E agora ele vai ungir, vai preparar o óleo e vai ungir a cabeça de Davi. O cálice de Davi, que era para ser de Samuel na honra, foi colocado para Davi. Ele vai se assentar na mesa, quando ele nem ia jantar naquele dia. E ele vai sentar na mesa, o cálice que eles tinham preparado para Samuel é para Davi, e o cálice dele vai transbordar, e ele vai assentar entre os seus irmãos, e vai voltar à comunhão, porque ele tinha orado: preparas uma mesa perante mim e os meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero a alegria de sentar com os meus irmãos, de dialogar com os meus irmãos e adorar o teu santo nome. E nós vamos ver que Davi não almejava isso. Mas em uma batalha, ainda como pastor, ele aceitou o desafio de Golias, o gigante filisteu, e o venceu com uma pedra e uma funda. Ele venceu com uma pedra e com uma funda. O rei havia prometido uma filha em casamento para quem vencesse Golias. O exército estava todo apavorado, o exército estava com medo, mas foi lá um adolescente franzino, na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, e venceu Golias, e colocou o exército dos filisteus a correr, vencendo também o exército dos filisteus. E agora ele vai olhar para Davi: não, esse aí não merece casar com a minha filha. Agora todo o exército gritava o nome de Davi, a nação de Israel está gritando o nome de Davi, e ele vai dar um desafio para Davi: olha, se você for na batalha e matar 100 homens, 100 filisteus, aí você vai casar com a minha filha. E nós vamos ver que ele foi em outra batalha e ele mata 100 homens, 100 filisteus, e traz ao rei Saul. O rei Saul fica indignado,
porque a fama do servo de Deus estava percorrendo. Irmão, assim como o sal dá sabor para a comida, né? O sal tem que aparecer, porque se o sal não aparecer, uma comida insonsa, sem gosto, não é. Davi, o servo de Deus, tem que aparecer sim. O servo de Deus foi chamado para ser luz, ele tem que brilhar, aonde ele for, ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. E a boa fama de Davi corria sobre a nação de Israel, a ponto do seu próprio rei querer matá-lo, porque tinha inveja, ciúme, a admiração da nação estava sobre Davi. E a época em que ele compôs o Salmo 13, ele era fugitivo, ele era peregrino pelo deserto, e tentava esconder-se do exército de Saul. Ele estava fugitivo, estavam querendo matar sem uma causa, só porque Deus era com Davi, só porque ele vencia as batalhas, só porque Deus havia o escolhido. Eles queriam acabar com Davi, e Davi, ele não entendia o porquê. E nesse salmo nós vamos ver que reflete o conflito da alma de um homem que tem uma promessa, mas que na realidade da sua volta parece uma contradição à promessa. Imagina, você foi chamado para ser bênção e você está sendo perseguido, é contraditório. Mas nós temos um Deus que constrói a nossa história, nós temos um Deus que está no controle, e é durante as lutas, as perseguições, que Ele vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, e que nós saibamos que Ele está no controle da nossa situação, Ele está no controle da nossa vida, assim como Ele está no controle da vida de Davi. E nós vemos que a indagação de Davi é que o Senhor tivesse esquecido dele, o Senhor tivesse o abandonado. E quem sabe você está aqui, por vezes você tem passado esse pensamento: Deus esqueceu de mim, Deus me deixou de lado, Deus deixou eu de lado. No versículo 1 do Salmos 13, ele vai indagar: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? É um sentimento, e esse sentimento por vezes nos atinge. Quem que já não teve esse pensamento? Até quando, Senhor? Até quando eu vou suportar essa luta? Até quando, Senhor, eu vou aguentar isso? E Davi estava dizendo: o Senhor esqueceu da promessa? Até quando o Senhor vai esconder a tua presença deste teu servo? Isso parece que não é só um sentimento dele. Esse sentimento nos aflige, nos atinge. E quando nós vemos alguns salmos da Bíblia, são 150 salmos, e 51 desses 150 salmos são salmos de lamentações. Por que, Senhor? Até quando? Porque o ímpio triunfa. São lamentações, são gritos de dor, gritos de incompreensão, de perplexidade dos servos de Deus. E não importa a idade, nem as experiências já vividas, nem os milagres que nós possamos ter presenciado. Lembra de João Batista, o precursor, aquele que anunciou a vinda do Messias, o primo de Jesus,
anunciou, batizou Jesus, teve um testemunho, uma pomba, como símbolo de uma pomba que descia sobre Jesus, e uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas daí, daqui a pouco, João é lançado na prisão, e João manda um dos seus discípulos indagar Jesus: Jesus, tu és aquele mesmo que eu anunciei? Jesus, tu és mesmo o Filho de Deus? Horas, ele não havia visto a manifestação dos céus. Porque muitas horas, irmãos, as lutas nos faz olhar para baixo. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus é firme com as suas promessas. O nosso Deus, ele é firme com as suas promessas. E esse sentimento muitas vezes quer nos consumir. Senhor, por que dessa enfermidade? Por que essa circunstância? Cadê a promessa do Senhor? Por que disso? Por isso que nós precisamos ter em mente, irmãos, a palavra de Deus nessas horas. Porque a palavra é uma bússola que nos guia pelas tormentas da vida, pelas tempestades, pelas aflições. Mas o que a Escritura fala ao nosso respeito quando nós estamos diante da promessa de Deus? Pedi para a Miriam colocar lá Isaías, ou alguém leia, se for ler a Bíblia aí, irmãos. Isaías, capítulo de número 49, versículo 15 e 16. Isaías 49, 15 e 16. Quem achou pode ler. Pode uma mulher esquecer tanto do filho que tinha, e se não compadece dele, filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Glória a Deus. Quantos estão debaixo de uma promessa? Quantos têm a convicção que Deus os chamou? Quantos estão debaixo de um propósito divino? Então, Deus, ele não se esquece de você. Você está na palma da mão de Deus. Toda vez que Deus olha para a palma da mão, ele lembra de você. Uma mãe pode esquecer de seu filho, mas Deus não esquece de você. Deus não se esquece. E lembra-se de o quanto Jesus nos ama, a ponto de se entregar naquela cruz por nós, de dar a sua vida por nós. Pagou um alto preço para que hoje nós fôssemos livres e nós estivéssemos aqui adorando ao Senhor, nosso Deus. E muitas vezes, irmãos, nós queremos fugir, nós queremos correr, ficar longe da presença de Deus. Tem gente, irmãos, que foge, quer correr, não quer saber mais de igreja, não quer saber mais desse negócio de ser crente, não quer saber mais de Deus. Ele pensa que pode fugir de Deus, pensa que pode fugir, mas de Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém se escapa. Davi estava correndo por todos os lados, se escondendo para não ser morto, mas Deus não havia esquecido de Davi. Deus não havia se esquecido dele. Salmo 139, 7 a 12. Salmo 139, 7 a 12. Diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás.
Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Irmão, não tem como nós escaparmos desse Deus Todo-Poderoso. Não tem como nós fugirmos do propósito que Deus estabeleceu para nós. A grande lição é que o Senhor não se esqueceu e Ele não escondeu o rosto de nós. Deus, Ele está atento à nossa caminhada. Deus está atento ao nosso agir. Deus, Ele continua agindo, mesmo que nós não estamos vendo. Deus está agindo em favor da igreja de Fênix. Deus está agindo na tua casa. Deus está agindo na tua família. Irmãos, porque muitas vezes nós queremos ver trovoadas e aquela chuva com grande volume de água, e achamos que se não isso não acontecer, Deus não está presente. Mas lá em Isaías fala que o Senhor é como orvalho. Orvalho nós não vemos, irmãos, e ele tem a mesma essência da chuva, porque ele cai durante a noite, ele nutre a terra. Assim é o nosso Deus, Ele está agindo como orvalho, está cuidando de nós, e a nossa vida parece um deserto, mas vai produzir frutos de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vai produzir, e nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. As inquietações me fazem pensar que o Senhor não se importa. Às vezes nós pensamos, Deus não está se importando comigo. Eu não sou merecedor, eu não sou merecedora de Deus. E às vezes nós achamos que Deus não está importando. No versículo 2 do Salmo 13, ele vai dizer: até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Era um diálogo com Deus, e há momentos que a nossa mente divaga isso, inúmeras possibilidades, e nem sempre acha resposta. São momentos de preocupações, que nós não conseguimos respostas para as nossas inquietações. Então é nesse momento que nós devemos voltar para a palavra, né? É nesse momento que nós precisamos olhar para a palavra. Vamos lembrar de Jesus e Pedro no barquinho. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Irmãos, você pode estar passando por tempestade, você pode estar no vale da enfermidade, mas não esqueça que Jesus está contigo. Não esqueça que Deus, o nosso Deus, está cuidando de nós. Pode estar doendo, a perseguição pode ser grande, mas Deus não nos abandona, e Ele não esconde de nós o seu rosto. Ele está conosco. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia a água. Ele estava na popa dormindo, Jesus, sobre uma almofada.
e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Permita-lhe fazer uma pergunta: Jesus está no seu barco? Jesus está na sua vida? Então a tempestade pode aparecer, mas Jesus não perdeu o controle da situação. Até o vento e o mar lhe obedecem. E nós precisamos se acalmar. Diante da tempestade vai virar bonança, e ficaremos admirados. Que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse? E é sempre assim quando nós saímos vencedores nessa vida. E ele continua: Até quando terei inquietações, tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Os meus inimigos dirão: Eu venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então o terceiro sentimento dele é: até quando o inimigo vai triunfar? Até quando vão zombar de mim? Até quando vão se escarnecer? Até quando ele está? E muitas vezes nós sentimos indignados, irmãos. Você só está fazendo para ajudar, e as pessoas te perseguindo, te martelhando. Isso é com todos nós, não é porque eu estou pastoreando, não. É você lá na sua empresa, é você lá na escola, é você no trabalho. Todos nós passamos por essas inquietações e esses dilemas, e achamos que nós não vamos vencer, mas o nosso Deus, Ele nos dará a vitória. O nosso Deus nos dará a vitória. Vamos estar em pés, nós vamos tirar um período de oração. Deus está no controle da situação. Deus está no controle das nossas vidas. As circunstâncias podem dizer não, mas Deus não esqueceu de mim. As lutas podem ser tantas, mas Deus, Ele está olhando para mim, está olhando para você. A aflição da alma, parece que Deus não está se importando. Deus, Ele se importa com você. E Ele está comigo, está com você. E nós temos por certo que a tempestade vai passar, vai virar bonança, e nós vamos adorar a Deus, admirados. Que Deus é esse? Que Jesus é esse que nós servimos? Eu não sei quais são os seus dilemas, quais são as suas inquietações, quais os porquês da sua alma, mas Deus está olhando para você. Jesus está na casa, e Ele quer fazer calmaria chegar perto de você. Levante a sua mão direita, como gesto de dependência dEle. Feche os seus olhos, e curve a tua cabeça, abra o seu coração, sinta Jesus. Jesus está aqui, aquele que pagou um alto preço por mim e por você.
As circunstâncias diziam não, mas você está de pé. Você é um vencedor, você é uma vencedora. O inimigo dizia: não vai conseguir, mas aqui você está mais do que vitorioso. Não era para estar vivo, não era para estar viva, mas o cuidado de Deus chegou, e Ele tem cuidado dos teus, Ele tem cuidado daqueles que estão em sua presença. Aquele que chamou, Ele cuida, Ele cuida, Ele guarda, Ele protege. Os inimigos ficarão confundidos e ficarão admirados, porque Deus é um Deus presente, e Deus é um Deus conosco, e é um Deus que nos dá a vitória. Levante a sua mão. Deus quer fazer bonança na tua casa. Deus quer curar a sua enfermidade. Ele se importa com você. Ramachura Bacarabassuria. Ó soberano, ó eterno Deus, nós te louvamos por estar aqui na tua casa, nesse momento da tua palavra. E muitas vezes os nossos dilemas, as circunstâncias nos fazem indagar ao Senhor, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem dado-nos vitória, tem feito nós vencermos, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando o teu filho, a tua filha, guardando, livrando de todos os males, de todos os perigos, ó Pai, livrando do inimigo, dando a tua proteção, alcançando, Senhor, com a salvação aquele que está distante. Pai, que haja reconciliação, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus.